Nós estamos, então, no dia de hoje, iniciando um novo tema. Estudamos um tema muito prático durante os últimos meses, a partir do livro do Paul Tripp, Guerra de Palavras. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida, espero que tenha edificado aí o seu lar, te ajudado a mudar a forma como você lida, né, com a sua capacidade aí de falar melhor, de glorificar a Deus com sua expressão, com sua comunicação, de maneira tal que você possa ter sido edificado. Na semana passada nós falamos a respeito da Páscoa, a ressurreição de Jesus, e agora estamos então iniciando essa nova fase, esse novo tema, né? O livro é de John Piper e de outros autores, falando a respeito do sofrimento e a soberania de Deus. Bom, então esse será o tema aí das nossas próximas aulas, um tema escolhido, obviamente, aí por causa da época que estamos vivendo, né? Com muita angústia, muito sofrimento aí da parte de tantas pessoas. E o nosso objetivo foi, então, procurar na palavra de Deus aquilo que pode nos ajudar a entender e a lidar com essa época que estamos vivendo, certo? Então, esse é o nosso novo tema, será o tema aí dos próximos 2 ou 3 meses, aí, conforme a gente for evoluindo, né, na nossa aula, aí, se a gente conseguir avançar mais ou conseguir avançar menos, a gente vai vendo quanto tempo vai durar essa aula. Tá? Hoje eu queria fazer uma apresentação desse tema e também do nosso livro guia aí para vocês, né? Falando a respeito, inclusive, da pertinência, né? da importância desse tema. Né? Então, uma visão bíblica do sofrimento. Né? Quero fazer uma apresentação desse tema para vocês. E aí a gente começa o capítulo 1 na semana que vem. Tá? E a gente vai ter que começar, obviamente, confessando, né, reconhecendo que o sofrimento é uma das realidades da vida humana mais, digamos assim, mais inegáveis. Né? Todo mundo já passou pelo sofrimento, todo mundo já teve uma passagem na vida aí, na qual foi, de uma maneira ou de outra, foi levado a pensar a respeito do sofrimento. Só ver o que está acontecendo com os meus slides aqui, só um minutinho. Parte 3, não é essa que a gente está ainda. Vou voltar aqui. Voltando aqui os slides até chegar no primeiro. Só um minutinho. Aqui. Pronto, esse é o primeiro slide. A gente vai se acertando, tá? Paciência, paciência. O sofrimento é uma das realidades mais inegáveis na vida humana. Né? Então você pode
pensar sobre muitas coisas, duvidar de muitas coisas, né? Tem gente que duvida até se a Terra é redonda, mas não dá para duvidar que o sofrimento existe, né? Ele é universal nas gerações, né? Em todas as épocas alguém esteve sofrendo, né? Não houve uma época em que não houvesse nenhum tipo de sofrimento. Ele também é universal no sentido não apenas cronológico, né? De todas as gerações já passaram por algum tipo de sofrimento, mas ele também é universal no sentido geográfico, né? Em todo lugar. Se você pensar no país mais avançado, no país mais rico, né? No país mais com a sociedade mais evoluída que você queira pensar, lá também tem sofrimento. E ele também é universal no sentido de que todas as pessoas experimentam de uma maneira ou de outra alguma forma de sofrimento. É claro que, né, você sempre pode pensar em termos de graus, né? Uma pessoa pode sofrer uma enfermidade e, além disso, não ter condições de se tratar, né, por uma pobreza financeira e tudo mais. E uma outra pessoa pode ter uma enfermidade tratável e ter condições de ir ao médico e conseguir o seu tratamento. Então, a gente pode imaginar aí uma gradação, né? É possível a gente fazer isso, entender que o sofrimento é experimentado de maneiras diferentes. Mas dificilmente, eu diria que é impossível você encontrar alguém que não tenha a experiência, não tenha experimentado de uma maneira pessoal o sofrimento de alguma maneira, né? Então, às vezes você vê aquelas pessoas riquíssimas, aquelas pessoas admiradas na sociedade e de repente numa revista de fofoca se publica que eles estão separando depois de muita angústia, sofrimento na família e tudo mais. Você fala, poxa vida, então alguma coisa em comum a gente tem, né? Conta bancária talvez não, mas o sofrimento faz parte da vida de qualquer pessoa. E o sofrimento pode ser simplificado aí em duas áreas, né? Você tem o sofrimento físico e você tem o sofrimento emocional. Se pensarmos apenas nesses dois, a gente pode imaginar aí o sofrimento físico causado por um acidente, né? Desde daquela topada no dedinho logo de manhã na quina da mesa, né? Você nem acordou direito e já está passando pelo sofrimento, até, claro, sofrimentos físicos mais graves, né? Como enfermidades crônicas, né? Tem gente que vive à base de dor, né? De analgésicos poderosos, né? Por causa de uma fibromialgia, por causa de um câncer que não é operável. Há inúmeras formas de dor, né? Pessoas que por um acidente perdem um membro. Tudo isso traz muito sofrimento físico, experimentado das mais diversas maneiras, né? Também outras pessoas nos causam sofrimento físico, né? Um bandido qualquer aí que mata alguém, que, né, ou fere alguém gravemente com um tiro, ou bandos de pessoas violentas aí num jogo de futebol que se espancam umas às outras, deixam um ou outro aleijado por causa de uma bobagem chamada futebol, né? Que tantas pessoas idolatram. Então, outras pessoas também nos causam sofrimento físico, né? Maridos canalhas, abusivos que batem suas esposas, né? Tudo isso traz o sofrimento físico para a nossa experiência, né? E também as forças da natureza, né? Você pode pensar aí em diversas formas que a natureza pode nos atingir, né? Desde, sei lá, um raio, afogamento, né? Enfim, tem diversas maneiras aí, quem sabe o ataque de um animal, né? Um animal selvagem, uma criança que um pouquinho da distração dos pais ali enfia a mão perto de um animal, de um cachorro, né? Ou num zoológico, né? Põe a mãozinha lá e acaba se machucando. Enfim, sofrimento físico é muito comum. E é claro, o sofrimento que a gente poderia chamar de psicológico ou emocional,
a perda de pessoas amadas, né? Traz um sofrimento enorme que não está no corpo, né? Está lá na alma da gente, né? É, a falha de outras pessoas, né? Então alguém que te decepciona muito gravemente, você fica sofrendo, né? Uma traição de uma pessoa amada, um amigo, né? Um amigo muito querido que pisa na bola com a gente, tudo isso traz sofrimento, grande sofrimento para a gente, né? Decepções com pessoas de quem a gente esperava coisa melhor, coisa mais elevada e de repente nos tratam ou agem de uma maneira tal que a gente fica extremamente decepcionado, né? Também as próprias enfermidades físicas, né, podem nos trazer sofrimento também emocional, né? Então, se você tem uma enfermidade não tratável ou que vai exigir um tratamento muito invasivo, isso, além da dor física que a gente já tinha mencionado, ainda tem a dor emocional também, né? E aí toda a família, na verdade, mesmo quem não está doente também sofre, e mesmo doenças psíquicas, né? É, é, em termos aí de depressão, em termos de distúrbios aí de ansiedade, né? Distúrbios do humor, essas coisas também trazem grande sofrimento emocional para as pessoas. Então, se você pensar, e aí daria para a gente esticar essa lista aí, tanto do emocional quanto do físico, né? Daria para esticar muito isso, né? Porque na verdade todo mundo pode fazer a sua própria lista aí das coisas que podem nos trazer sofrimento, né? Agora, essa presença, né, essa quase onipresença do sofrimento, acaba fazendo com que a gente, com que na história humana, o sofrimento tenha sido um alvo constante, um tema constante aí da reflexão humana. Então você tem os filósofos pensando a respeito do sofrimento. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, os socráticos entendiam que o sofrimento fazia parte da matéria, né? Para eles, as coisas espirituais eram mais elevadas e as coisas materiais eram um tipo de degradação do espírito, né? As coisas materiais. A Bíblia não vê assim, né? Na Bíblia nós somos feitos pelo mesmo Deus, tanto corpo quanto espírito, e é, Deus vê a sua própria criação material e diz que é boa, mas os gregos não pensavam assim. Eles achavam que a matéria era má. E por causa disso, então, eles atribuíam todo o sofrimento à matéria. E então alguns filósofos gregos dizem assim, olha, se você então quer se livrar do sofrimento, é só você se apegar dessa vida material, né? Não se apega a nada, não tenha paixões, não tenha afetos por nada, viva uma vida aí como se você fosse uma estátua de pedra aí, né? Sem emoções, que você vai se livrar do sofrimento. Eu não sei se uma vida sem emoções vale a pena ser vivida, né? Mas eles tiveram essa ideia, né? Filósofos mais contemporâneos nossos, né, do existencialismo, por exemplo, pensam no sofrimento como algo que digamos assim, uma contingência do existir, né, da própria existência humana, dessa angústia que é a vida humana, a existência humana, né, eles entendem que a existência humana está sempre ali numa encruzilhada e é isso que nos traz angústia e, portanto, o sofrimento faz parte da vida humana, não tem como ser humano e não sofrer, né? E alguns deles propuseram que a solução para isso não é escapar do sofrimento, não, é abraçar essa angústia humana e reconhecer que ela é a própria vida e não lutar contra isso, né? Um pouco parecido talvez com os gregos lá de trás, né? Então, o sofrimento foi tema já da reflexão de muitos filósofos do passado e do presente, e também, obviamente, de muitos religiosos. Né? Muitas religiões, eu diria que, não sei se todas, mas a maioria das religiões tem alguma tese, tem alguma hipótese, tem algum ensinamento a respeito do sofrimento. Né? Então, se você pensar, por exemplo, em algumas religiões aí, de povos
mais primitivos, né, o sofrimento sempre é fruto de espíritos malignos que precisam ser aplacados, né? Então você tem lá uma seca, então tem algum espírito lá em cima que está, né, deve ser o espírito das chuvas que precisa agora ser aplacado para que ele permita que a gente tenha a nossa colheita, né? Se tem alguém doente, certamente é um espírito também que entrou nela, e então vamos ter que chamar o xamã ali, né, o feiticeiro da cidade, da tribo, para que ele aplaque a ira daquele espírito mau que está entrando no corpo da minha filha, do meu filho, e assim por diante, né? Algumas religiões propuseram já que o sofrimento seria um ajuste de contas com vidas passadas, né? Então você vai passando de vida em vida, reencarnando, reencarnando e reencarnando, e chega uma hora então que você precisa pagar alguma coisa que você deixou para trás, né? As novelas da Globo amam essa hipótese, né? Qualquer dia eu vou fazer um levantamento aí, pegar todas as novelas da Globo e ver qual é a proporção de novelas que de alguma maneira sugere alguma forma de reencarnação, né? Doutrinando aí as pessoas enquanto elas estão assistindo uma novelinha, né? Do kardecismo, obviamente, a partir do kardecismo, obviamente. Mas não só eles, né? O budismo também acredita nisso, né? O hinduísmo também acredita em alguma forma de reencarnação. Então, muitas vezes, o sofrimento é simplesmente o resultado de alguma conta aberta que você deixou lá para trás, né? Algum boleto seu de outra vida passada que agora você está pagando. Então, o sofrimento é uma coisa meio matemática, digamos assim, né? Também tem religiões que pensam no sofrimento como o equilíbrio cósmico entre o bem e o mal, né? Então, energias cósmicas, né, do bem e do mal, e que as duas se equilibram, né? As religiões orientais têm muito disso, né? Aquele símbolo yin e yang, né? Que é preto e branco, tem uma metade que é preta com a bolinha branca e a metade que é branca com a bolinha preta, né? Significa que o bem e o mal se equilibram, e há um pouco de bem no mal e um pouco de mal no bem, e essa harmonia entre o bem e o mal é que faz o universo funcionar, né? E também ainda dentro de algumas religiões orientais, mas que também já veio aqui para o Ocidente, né? Pensando que o mal, o sofrimento, é uma ilusão da mente, né? Tem uma, uma famosa seita oriental que pega alguns elementos do cristianismo aí. O pessoal tem aqueles calendários ali na cozinha, né? Seishonoye, né? Receita para você viver feliz, né? E eles dizem que o sofrimento é uma ilusão da mente. Nada disso existe. Se você alcançar ali um certo grau de iluminação mental, você vai descobrir que não existe enfermidade, não existe dor, né? É tudo ilusão da sua cabecinha pensando no sofrimento. Então, sofrimento é um tema constante da vida humana e da reflexão humana também. Mas e no cristianismo? No cristianismo, você também tem uma reflexão sobre o sofrimento. No cristianismo, a reflexão sobre o sofrimento muitas vezes está ligada a o que a gente chama de teodiceia na filosofia e também na teologia, né? Diceia do termo grego de justiça, e tel, o termo grego para Deus, né? Então seria, a teodiceia é aquela parte da teologia que tenta justificar, né, Deus diante da acusação de que existe o mal no mundo e Deus não está fazendo nada, né? Existe o sofrimento no mundo e Deus não está fazendo nada. Então, essa acusação é feita pelos incrédulos, né? Desde o começo da igreja cristã, e a igreja cristã, então, procurava justificar, de alguma maneira, essa presença do mal no mundo que é criado e governado por um Deus bom, né? Porque, veja bem, numa, numa, numa doutrina religiosa ou filosófica que diga que o mundo não é governado por ninguém, né? É só uma harmonia entre o bem e o mal e segue embora aí, ou que o mundo é o caos, né? E que Deus criou o mundo e deixou as coisas aí e foi embora, né? Ou numa possível religião que diga que Deus na verdade não é bom, né? E ele
está pouco se lixando para a gente, quer que a gente sofra mesmo, né? Em todas essas visões religiosas, você não tem problema nenhum com o mal, né? Sofrimento acontece, é porque Deus quer mesmo, Deus não gosta da gente, né? Ou então Deus está longe, não sabe nem o que está acontecendo por aqui. Ou então nessas religiões em que há muitos deuses, né? Como nas religiões egípcias, babilônicas, ou mesmo nas religiões em que há várias divindades, aí, como as religiões afro-brasileiras, né? Em todas as religiões em que há uma multiplicidade de entidades, né? Tá mais fácil explicar a injustiça, né? O sofrimento, o mal, né? Um Deus quis uma coisa, outro Deus quis outra. Tá? Mas no cristianismo a gente crê num só Deus que governa sobre tudo e a gente ainda diz que esse Deus é bom e criou tudo bom. Então, para a gente é muito mais complicado o fato de haver sofrimento no mundo. Né? Tem que dar alguma explicação para isso, já que nós cremos num Deus bom e que governa todas as coisas. Esse questionamento geralmente aparece no seguinte formato. Como existe o sofrimento no mundo, então você tem três opções. Uma delas é que Deus é bom, que é o nosso bem, mas ele não consegue resolver essa situação. Ele não é tão poderoso a ponto de tirar o mal do mundo. Essa é a primeira opção. Então, Deus é bom, mas ele não é poderoso bastante para tirar o sofrimento do mundo. A segunda opção seria o contrário disso. Deus é poderoso, né? Ele conseguiria tirar o mal do mundo a hora que ele quisesse, mas na verdade ele não é bom. Ele não quer saber do mundo, ele não está nem aí para o sofrimento e, portanto, é por isso que o sofrimento existe. Ele é poderoso, mas não é bom. Então, duas opções. Ele é bom, mas não é poderoso. Ele é poderoso, mas não é bom. E, é claro, a posição cristã de que ele é todo poderoso e que ele é todo justiça e bondade. E aí, então, esse é o nosso problema, né? Porque se ele é bom e tem todo o poder, como é que o sofrimento pode existir, né? Isso é uma parte do nosso tema. Essa é a espinha dorsal do nosso tema, do tema do nosso livro e do tema das nossas aulas, de fato, é exatamente esse, né? Essa discussão. E eu selecionei aí três exemplos, né, de como isso tem a sua relevância e de uma maneira mais atual. Né? Então, o primeiro é Agostinho, né, chamado de Santo Agostinho, né, pelos católicos, né, um bispo da igreja lá do começo do século V, né, no 400 e alguma coisa, 400 e um pouquinho, ele se tornou bispo. E aliás, ele era bispo e ele escreveu muito, né, a respeito da teologia, a respeito da doutrina e tudo mais. E entre os seus escritos ele também falou a respeito disso, né, da presença do sofrimento, da presença do mal. E a sua explicação ficou bastante conhecida, né, porque ele realmente foi um grande teólogo. Né? E a explicação de Agostinho passava por dois aspectos. Né? O primeiro deles é a questão do livre-arbítrio. Né? Ele olhava na Bíblia e falava: Deus fez tudo bom, mas o ser humano livremente escolheu o mal. Né? Então ele estava olhando lá em Gênesis 3, vendo a queda e falando: é por causa da queda que existe o mal no mundo. Então foi uma escolha do homem, né? Uma escolha do ser humano que houvesse o mal no mundo e não uma criação de Deus. E por outro lado ele dizia: mas na verdade Deus não haveria nem como Deus criar o mal, porque o mal não é uma criatura. Né? O mal não é uma criatura. Deus não criou o mal e ninguém criou o mal. O mal, na verdade, é um afastamento do bem. Conforme você vai se afastando do bem, e qual é a fonte do bem? Deus. Né? Então, se você se afasta da fonte do bem, essa falta de bem, né, essa ausência de bem, é o que a gente chama de mal, mas na verdade é só um buraco. Né? Conforme Deus está mais ausente, também está mais próximo, né, está mais presente o mal na vida humana. Essa era a discussão de Agostinho a respeito do mal.
Tem também uma discussão a respeito do mal bem recente. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme Deus Não Está Morto. Fez bastante sucesso, imagino que boa parte do pessoal aí deve ter assistido. Se você assistiu, comenta aí para eu saber quem assistiu. Deus Não Está Morto, né? Eu sinceramente, vocês vão achar que pastor não é muito crente não, mas eu não gosto muito desses filmes evangélicos, porque eles geralmente não são muito realistas, né? É sempre aquele crente vitorioso que converte todo mundo e tal. E a vida real não é bem assim, né? Nem na Bíblia as coisas são assim. Eu preferia que eles pegassem roteiros mais parecidos ali com aquela lista da fé de Hebreus 11, lembra? Que tem lá aqueles que saíram vitoriosos porque aguardavam uma pátria celestial, mas tem também aqueles que ficaram cerrados ao meio, né? Aqueles que perderam todos os seus bens. Então, a vida cristã tem dessas coisas, né? E esses filmes, muitas vezes, eles querem sempre terminar com uma mensagem de que tudo vai dar certo. Não é bem assim, né? Então, eu tenho uma certa birra com a forma como esses filmes acabam apresentando a vida cristã, né? Mas enfim, então, olha lá, o André assistiu o 2, tem o 2 também, né? Acho que tem o 3, inclusive. Mas então o André vai lembrar, quem assistiu aí vai lembrar, mesmo quem não comentou. Porque é o seguinte, é um jovem que está na faculdade, e aí o professor, que é ateu, quer forçar todo mundo a confessar que Deus está morto. Né? E aí o rapaz resolve não confessar isso e começa a debater com o professor. E chega uma hora em que ele percebe que o professor está ali quase que babando ali com raiva dele, dele estar defendendo a sua fé. E o rapaz percebe isso e ele fala assim, mas por que você odeia tanto Deus? E aí o professor fala assim, porque ele deixou minha mãe morrer. Aí, opa, então tá vendo? Não é que ele não acredita em Deus, ele quer rejeitar Deus porque ele entende que Deus falhou com ele, né? Então eu só estou citando esse filme porque ele nos mostra um aspecto que não é falso não, é verdadeiro. Tem muita gente que esperando que a vida fosse sem sofrimento, quando se confronta diante do sofrimento, acaba dizendo assim, não, então Deus tinha a obrigação de prevenir algum problema aí que eu tive, e portanto ele falhou comigo e eu não quero mais saber dele. Né? Então infelizmente, isso é comum, né? Na história do filme lá, foi exatamente isso que aconteceu. O professor tinha se tornado ateu a partir de uma história de sofrimento pessoal em que ele não soube, digamos assim, digerir aquilo dentro da fé e preferiu fugir da fé, preferiu deixar de ter fé. Né? Bom, acho que é isso mesmo, né? A Vivian também assistiu e tal, alguns assistiram aí. Então, essa é uma teodiceia também, né? É uma teodiceia de negação, né? Dizer assim, não, Deus não existe, então. Né? Se o sofrimento existe, Deus não existe. Que eu botei lá a teodiceia de Hollywood aí no slide, é isso que eu estou querendo dizer. Tem essa ideia também de que Deus teria que prover uma vida sem sofrimento para a gente, já que ele não faz isso, então ele de alguma maneira está errado. E o último que eu pus ali foi a Teodiceia de hereges. O que significa isso, né? Pior do que o professor da história lá, porque pelo menos ele se converte na história, né? São aqueles que defendem, então, que de alguma maneira a doutrina cristã de que Deus é bom e todo-poderoso está errada, porque senão não haveria sofrimento. E entre esses, um movimento recente que surgiu nos Estados Unidos, né? O Brasil gosta de importar coisas dos Estados Unidos, especialmente coisas que não prestam, né? A gente vai imitando eles em tudo que não presta. Então, dentro dessa linha aí, surgiu na década de 90, se eu não me engano, uma linha de estudos teológicos lá nos Estados Unidos, chamado Open Theism. Open Theism é teísmo aberto. Né? O que significa teísmo aberto? Já havia uma certa linha teológica desse tipo entre liberais nos Estados Unidos. Liberal a gente chama aquele pessoal que não acredita na doutrina bíblica, né, da inerrância bíblica, de que a Bíblia apresenta a verdade de Deus, isso que a gente chama de liberal.
E dentre os liberais já havia uma certa tendência para esse lado, e surgiu esse pessoal do teísmo aberto dizendo o seguinte: olha, nós já entendemos, né, ninguém tinha entendido ainda direito, mas agora a gente entendeu. O que a gente entendeu? Que, na verdade, Deus não conhece o futuro. Né? Deus está inserido na história junto com a gente. Ele sabe o que está acontecendo agora, mas ele não sabe o futuro. Deus abriu mão da sua onisciência, para poder conviver com os seres humanos. Né? Então ele nos deu o livre-arbítrio e ele mesmo não sabe o que a gente vai decidir amanhã. Por exemplo, Deus não sabia que eu ia botar essa camisa mostarda, né? Eu podia ter colocado uma camisa ketchup para fazer a aula aqui, e ele não tinha como saber, porque fui eu que escolhi, né, a camisa ali na gaveta, e ele não tinha como saber qual eu ia escolher das 4 que tinha na gaveta. Então, a hora que eu escolhi, ele falou: ele escolheu a mostarda, que bacana. Então, eles entenderam o seguinte: ó, aquele Deus que a gente tinha ensinado até aqui estava errado. O Deus que a Bíblia apresenta é esse Deus que se surpreende com as coisas da vida e tudo mais, e está aqui junto com a gente no dia a dia, né, na história humana, sem conhecer o futuro. Né? Deus abriu mão de conhecer o futuro para que ele pudesse criar seres independentes, seres autônomos, seres que decidem as coisas por si mesmos. Né? Livre-arbítrio, em outras palavras. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Né? A nossa editora mesmo tem uns 3 ou 4 livros a respeito disso. Esse livro que nós estamos estudando fala um pouquinho a respeito disso. O livro, na verdade, é um compilado de palestras que foram dadas numa universidade, lá no seminário norte-americano, por causa exatamente desse burburinho, né, dessa conversa aí do Open Theism. Aqui no Brasil, a gente tem adeptos famosos do Open Theism, né? Só que aqui no Brasil eles preferiram dar o nome de teologia relacional. Né? A ideia de que Deus se relaciona com o ser humano de uma maneira tão aberta, de uma maneira tão pessoal, que ele de fato basicamente se reduziu a um de nós. Né? Deus não conhece o futuro, Deus não tem o controle sobre as coisas, o que está acontecendo, sobre as coisas que estão acontecendo. Ele embarcou na aventura da vida junto com o ser humano. Essa é a ideia. Né? O herege famoso que a gente tem aqui no Brasil, inclusive em São Paulo, né? A Igreja Assembleia de Deus Betesda, é do pastor, eu não vou nem usar pastor, né? Uso pastor? Uso pastor? O que vocês acham? Ricardo Gondim, né? Bem conhecido, já escreveu livros aí e tal. Durante um tempo ele se apresentou como o assembleiano, o líder assembleiano inteligentinho, né? Como diz o filósofo Felipe Pondé, né? E ele então começou a falar ali e tal, e ele é muito culto, né? E atraiu ali uma classe média alta ali para a igreja dele, escreveu alguns livros, fez vídeos e tudo mais, e atraiu essa atenção aí, parecia ser um pentecostal bem resolvido e tudo mais. E aí, lá em 2004 houve aquele tsunami, foi a primeira vez que a gente ouviu falar de tsunami, né? Na Indonésia, que matou acho que 10 mil pessoas, não lembro agora, mas foi um negócio terrível, varreu ali cidades inteiras da Indonésia, né? Tem até virou até filme, né? Tem um filme sobre isso aí, explorando um pouco a desgraça, né? Então, naquela época, o Ricardo Gondim tirou as garrinhas de fora lá e mostrou as suas asinhas morcegais, né? E ele então colocou da seguinte maneira, ele falou assim: olha, como é que a gente explica que milhares de pessoas tenham morrido nessa tsunami? Né? Deus quis isso? Foi Deus que matou essas pessoas? Né? Turistas, crianças, mulheres e tal, não sei o quê. Foi Deus que fez isso? Não foi. Deus não permitiu, Deus não sabia. Isso acontece no mundo de Deus e Deus está chorando junto conosco nesse momento. Então, é muito bonito, né, você pensar que Deus está chorando conosco, né, tal, não sei o quê, mas eu não sei muito para que serve um Deus que fica ali chorando num canto, né, em posição fetal ali, chateado com o que está acontecendo no mundo, #chateado, né, e que não pode fazer nada. Eu não sei que consolo há num Deus que não pode fazer nada, né? Então, enfim.
A gente vai falar mais sobre essas coisas lá para frente, mas são apenas exemplos para vocês aí de como o nosso tema é abrangente, né? Agostinho estava falando disso lá no ano 400 depois de Cristo, né? Você tem filmes que mencionam isso. Talvez você tenha amigos que já te perguntaram isso, né? O pessoal, os mais jovens aí, o pessoal de faculdade, né? Muitas vezes acaba conversando com alguém que se questiona isso, né? Até os mais idosos, né? Mas por que Deus permite essas coisas? Que Deus é esse que permite essas coisas, né? Então, essa pergunta, que Deus é esse que permite essas coisas, não é uma pergunta fácil de responder, não é, né? Você está vendo aí que essa reflexão vem de séculos já, mas nós não precisamos de hereges respondendo de maneira mentirosa essas coisas, falando essas coisas a respeito de Deus, né? Que Deus não sabia, né? Isso é um absurdo enorme. Bom, o sofrimento na Bíblia, então. O sofrimento na Bíblia é um tema recorrente, né? Você vê o sofrimento sendo inserido como tema na Bíblia logo no primeiro livro da Bíblia. Né? Você tem lá em Gênesis capítulo 3, Deus falando a respeito do sofrimento. Né? Ele, assim que Adão e Eva pecam contra ele, ele fala a respeito das dores do parto, ele fala a respeito das dores do homem, né, trabalhando e tentando conseguir o seu sustento, né? Ele fala da terra gerando cardos e abrolhos, né? Ou seja, espinhos, plantas, a gente chama lá, ervas daninhas, né? Espinheiros, ervas daninhas, né? Plantas venenosas, tudo começa a nascer a partir dali e, portanto, especialmente a morte, né? Tu és pó e ao pó retornarás. Né? Então, a Bíblia já inicia falando a respeito do sofrimento. Primeiro livro, terceiro capítulo já está lá o sofrimento presente. Né? E também na vida dos servos de Deus. Né? Não é só isso. E depois tem o dilúvio, né? Só para lembrar, né? Gênesis 3 é a queda, Gênesis 6 já é o dilúvio. Né? Imagina, o dilúvio conta a história de Noé, mas milhares, não sei quantas milhares de pessoas morreram afogados ali por causa do sofrimento, sofrendo, e o texto diz que Deus mandou o dilúvio porque a maldade do homem tinha crescido muito. Então já havia o sofrimento de homem para homem, né? Gênesis 4, então Gênesis 3 Deus fala do sofrimento, Gênesis 4 Caim mata Abel, né? O assassinato vai se ampliando, né, na geração de Caim. Gênesis 6 já tem lá a morte de milhares de pessoas por causa da injustiça, né, através do dilúvio, e assim vai. Né, o negócio não volta nunca mais ao normal. E esse sofrimento a Bíblia mostra não apenas assim de maneira genérica, na humanidade, mas ela mostra também na vida dos servos de Deus. Pensa, por exemplo, em José. Né? A história de José é uma história de superação, né? Bacana. A gente chega e vê lá no final ele dizendo assim, ó, Deus que me mandou para cá, não sei o que e tal. Mas a gente conhece a história, né, até o final. Mas imagina ele sofrendo durante todo aquele tempo, né? Sofrendo no fundo daquela cisterna lá onde os irmãos o jogaram, sofrendo enquanto os irmãos combinavam lá fora o que é que iam fazer com ele, se iam matar, se não iam, né? Sofrendo, sendo levado como escravo, sofrendo como escravo lá na casa de Potifar, sofrendo na masmorra lá onde ele foi lançado por uma injustiça. Muito sofrimento na vida de José. Né? E não é exceção não. Né? Pode pegar lá os personagens bíblicos, você vai ver sempre que há sofrimento. Né? Depois o próprio povo de Deus, né? Êxodo conta que, lá nos primeiros capítulos de Êxodo, conta como o povo de Deus, né, os hebreus, os descendentes de Abraão, estavam sofrendo lá no Egito. Né? E depois, quando eles, no deserto, eles sofrem, depois quando eles entram em Canaã, há mais sofrimento lá nas guerras, né? E por fim sofrem na Babilônia, lá no exílio. Né? Então, uma vida de sofrimento. Né? Mesmo profetas como Jeremias, por exemplo, Jeremias sofreu bastante também, porque ele está profetizando numa época em que o próprio Deus diz para ele que ninguém vai acreditar na pregação dele, mas que ele tem que continuar pregando. E ele então espancado pelos líderes ali judeus que não querem que ele fale a respeito
do castigo de Deus, né? Porque eles querem dizer que está tudo bem, que tudo vai dar certo, né? E Jeremias, a mensagem de Jeremias é que não, nada vai dar certo, vocês vão sofrer, vocês vão para o exílio, né? Deus vai castigar vocês, então não tem essa de tudo vai dar certo não. E essa mensagem de sofrimento não agradava os ouvidos, e ele era espancado, era preso, inclusive pelos príncipes lá de Jerusalém, por causa da sua mensagem, né? Ou no Novo Testamento, pensa em Estevão, né? Estevão, lá no capítulo 6 para o capítulo 7 lá descreve o seu sermão, né? Enquanto está ali diante dos judeus, e por fim ele é apedrejado, né? Essa história dificilmente dá um filme, né? O cara é fiel até a morte e morre, né? Que Deus vai lá no último minuto e salva ele. Ele morre mesmo apedrejado, uma morte terrível também. E Paulo também, né? Paulo tem lá na primeira carta dele, na segunda carta dele aos Coríntios, ele inclusive faz uma descrição, né, da sua vida, como é que era a sua vida, né? Ele fala, ó, em açoites muitas vezes, né, dormindo ao relento muitas vezes, em prisões muitas vezes, né? A vida de Paulo também não foi de maneira alguma sem sofrimento, né? Pelo contrário, ele sofreu de muitas maneiras em prol do Evangelho. Na verdade, se você pensar bem, o sofrimento na Bíblia é um tema tão recorrente que ele, inclusive, tem um livro inteiro sobre sofrimento, né? Jó é um livro sobre o sofrimento, um livro até meio filosófico a respeito de por que há o sofrimento na Bíblia. O pessoal aí do mundo fala da paciência de Jó, né? Mas o tema do livro de Jó não é paciência, né? O tema do livro de Jó é a justiça de Deus. Jó fica o tempo todo falando assim, mas por que eu estou sofrendo? Eu quero saber, porque eu tenho o direito de saber por que eu estou sofrendo. Tanto é que quando Deus aparece exatamente dizendo assim, quem és tu para perguntar para mim por que eu estou fazendo alguma coisa? Essa é a resposta. Jó nunca fica sabendo, ou pelo menos no livro, né? Deus nunca explica para Jó porque ele está sofrendo, né? Mas ele estava sofrendo de verdade, e durante todo o livro ele fica questionando, tem que haver uma razão para o meu sofrimento. E a gente que está lendo o livro, a gente sabe, né? Deus provoca, né, Satanás falando a respeito de Jó, né? Deus que começa a conversa, né? Você viu meu servo Jó? Viu lá? O cara é bom. E aí Satanás fala, é bom nada, né? Se você não desse tudo para ele, ele não, ele não te serviria, né? E aí então Deus fala assim, então vai lá e toca nele, quero ver se você está certo. Então é Deus que inicia tudo aquilo. E usa então a fúria de Satanás para trazer aquele sofrimento a Jó. Muitos salmos também, né? Tem salmos dedicados ao sofrimento. Davi ali falando, porque né, meus olhos transbordam de lágrimas, né? Meus adversários riem de mim, né? Os meus inimigos se levantam, estou cercado de inimigos que parecem touros de Bazã e tal. Inúmeras expressões ali dos salmos falam a respeito do sofrimento, ainda que normalmente a nota final do salmo seja de confiança, né? Às vezes é a confiança, mas o Senhor me livrou, né? Já é agradecimento. Mas às vezes não, às vezes é só assim, mas eu me apego ao Senhor. Então não foi livrado ainda, né? Não recebeu livramento, mas ele está confiando no Senhor. E tem até aquele Salmo 73, né? Famoso lá, no qual o salmista se depara com essa situação de maneira bem específica. Ele diz assim, olha, eu não entendo como é que os ímpios estão prosperando e muitas vezes o servo de Deus não está, né? Ele ainda não conhecia essas igrejas aí da teologia da prosperidade, né? Aí você vai lá, é só você dar a oferta e o dízimo que você para de sofrer. Mas fazer a campanha lá das 3 orações, das 7 orações, das 70 orações, você para de sofrer. Mas Jó, o salmista não conhecia ainda, né? Jó também não. O salmista não conhecia ainda essa linha aí, então ele fica se questionando, né? Por que o ímpio prospera e o servo de Deus não? Né? Também há promessas, né? O sofrimento aparece na Bíblia também como uma promessa, né? Uma promessa de que ele vai terminar, ele vai ter um fim. Você tem
profecias lá em Isaías, falando a respeito de um tempo de paz, né? Jeremias, Ezequiel também profetiza aquele tempo de paz na presença do Senhor, né? Jesus fala também do reino dele chegando, os apóstolos falam disso, mas é claro, Apocalipse é o livro onde isso fica de maneira muito mais clara para nós, né? Essa promessa de que Deus vai pôr um fim no sofrimento dos seus servos, vai pôr um fim naquilo que está atormentando os seus servos, né? Então, essa é uma promessa constante da Bíblia sobre o povo de Deus, né? Vai haver um fim do sofrimento. Então, num certo sentido, a Bíblia termina falando de sofrimento, né? O último livro da Bíblia fala muito a respeito do sofrimento, né? Você tem ali as figuras diante do trono de Deus ali que são os decapitados, né? Você tem o povo sendo perseguido e tudo mais. A gente vai voltar nisso na próxima aula. Mas o fato é que a Bíblia termina falando de sofrimento. Só nos dois últimos capítulos, 21 e 22, é que chega um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá luto, não haverá morte, né? Não haverá enfermidade. Aí você tem o capítulo final da Bíblia, assim, né? O último assunto da Bíblia é o fim do sofrimento. Mas o livro de Apocalipse inteiro fala de sofrimento e o fim do sofrimento lá nos últimos capítulos, né? Então a gente não pode de maneira alguma imaginar ou ignorar o sofrimento, porque a Bíblia não faz isso. A Bíblia fala muito sobre o sofrimento e, é claro, eu deixei para o final aqui dessa reflexão o fato de que o próprio Senhor Jesus Cristo é o servo sofredor lá de Isaías, né? Jesus não apenas é aquele que sofre na cruz, mas ele foi escolhido para isso, né? Ele foi escolhido para isso. Não foi um acidente de percurso na vida de Jesus o sofrimento, pelo contrário, ele já estava profetizado e predeterminado por Deus para ser o servo sofredor, né? Se você tem Bíblia aí, abra aí a sua Bíblia lá em Isaías 53, uma das profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus, e ele fala assim, Isaías 53, vou ler a partir do versículo 1, tá? Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, essa é a descrição que a própria palavra de Deus faz sobre o ministério, a obra, a vida, a morte do Senhor Jesus. Portanto, a Bíblia fala muito claramente a respeito do sofrimento, não apenas fala sobre isso, mas a sua peça central, né? O centro está num homem sofredor. Né? Então, nada disso pode ser surpresa para o cristão. Bom, depois desse panorama que nós fizemos sobre a Bíblia, sobre o sofrimento na Bíblia, parando de maneira mais específica no próprio centro da Bíblia, que é o servo sofredor Jesus Cristo, então agora eu quero falar um pouquinho sobre o livro que nós vamos estudar. Vamos fechar aqui 5 minutinhos mais de aula aí, né? Só para eu te dizer a respeito desse livro. Sofrimento e a Soberania de Deus. Ele está muito difícil de achar, especialmente porque as livrarias não estão funcionando. A nossa própria editora, né, não está funcionando lá, não deu para a gente comprar e nem muito menos distribuir para os irmãos. Então, como eu disse no início dessa aula, eu distribuirei toda semana, né, eu e o Sandro vamos montar uma estrutura da aula, um rascunho da aula e colocar no Facebook. Você pode baixar aí, colocar no celular, ou então até mesmo imprimir para você fazer as suas anotações de aula, se é assim que você costuma acompanhar a aula, para você não ficar prejudicado, tá bom? É um livro que já tem 2 edições, né? Então é um livro bastante procurado, né? Ele foi editado em 2008, esgotou, em 2018 fizeram outra e já está difícil de achar, né? Tem 240 páginas e ele então, como eu disse lá no começo, uma série de palestras, né, sobre o tema do sofrimento, escrito por uma série de autores, né? Deixa eu ver aqui, são 7 autores, isso? São 6 autores. 6 autores, e o John Piper escreve 3 dos artigos, né, dos 9 artigos que ele tem. 3 são escritos pelo John Piper, 6 pelos outros autores, e ao final ele tem 2 apêndices. Um deles é um texto do John Piper, que ele escreveu quando ele descobriu que tinha câncer, né? Ele tinha câncer na próstata, e ele descobriu e foi, então, procurar o consolo do Senhor, na palavra de Deus, para o seu câncer. Né? Então ele escreve um texto chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Né? Se você tem câncer, não o desperdice, mas procure encontrar nele a presença e o agir do Senhor. E por fim, uma entrevista dele, né, falando a respeito, né, do seu próprio sofrimento e da sua visão de como é que o cristão deve, então, encarar tudo isso. Né, uma entrevista dele com o Justin Taylor. Então esse é o nosso material para esse semestre, né? E ele é dividido da seguinte forma. A primeira parte fala sobre a soberania de Deus em relação às ações de Satanás e em relação às ações das pessoas. Né? Como é que a soberania de Deus age em relação a Satanás, que será a nossa próxima aula semana que vem, e como é que Deus, já vou colocar, logo depois que acabar essa aula, eu já coloco o rascunho lá, a estrutura da aula para você fazer o download, tá? Se quiser estudar durante a semana, tem bastante texto bíblico. E a outra aula, talvez a gente tenha que gastar 2, porque é um texto bastante grande, sobre a soberania de Deus em relação às pessoas más. Né? As pessoas fazem mal, né, umas às outras, e Deus é soberano sobre isso também. Essa é a primeira parte do livro, tem esses 2 capítulos. A segunda parte do livro tem mais capítulos mais curtos, e vai falar sobre as razões por que Deus permite o sofrimento. Né? E basicamente ele vai dizer o seguinte: Deus permite o sofrimento para que Cristo seja glorificado e para que a igreja desempenhe a sua missão. Né? Basicamente, essa é a grande resposta, e a gente vai percorrer então esses capítulos aí falando a respeito disso. Né? E por fim, então, no terceiro capítulo, nós temos lá
Na terceira parte, nós temos aí como a Igreja de Deus, como a graça de Deus atua no sofrimento, dando esperança. Então, assim como a Bíblia termina falando sobre o sofrimento lá em Apocalipse, mas termina com a esperança do novo céu e da nova terra onde habita a justiça, o nosso livro também vai terminar falando a respeito da esperança. Né? Então, na última parte, ele vai falar da graça de Deus no sofrimento, nos dando esperança. Tá bom? Então, esses serão os nossos temas aí no transcorrer desses 2, 3 meses aí pela frente, falando a respeito de uma visão bíblica do sofrimento a partir do livro Sofrimento e a Soberania de Deus. Um livro bem bacana. Assim que nós tivermos condições aí de adquirirmos esse material e distribuirmos para as famílias da classe de adultos, nós pretendemos fazer isso. Enquanto isso não acontece, você terá como fazer o download, aí baixar e até mesmo imprimir a estrutura da aula para que você possa acompanhar e ser mais produtivo para você as nossas aulas. Bom? Que Deus nos abençoe. Esperamos eu e o Sandro, todos os irmãos, sempre presentes aí nas nossas lives, né? A gente está muito moderno aqui fazendo live, né? Então a gente espera que todos os irmãos estejam acompanhando e sendo edificados. E aqueles que não têm oportunidade de acompanhar aí na live, né? Ou seja, ao vivo, esse vídeo fica imediatamente disponível no próprio Facebook, para que você possa assistir posteriormente, recuperar aí alguma informação, ou até mesmo se você não assistiu, assistir. E também nós estamos editando cada uma dessas aulas e colocando no canal do YouTube da igreja. E, inclusive eu quero pedir a você então, além de pedir que você não perca as nossas aulas, né, aqui pelo Facebook, quero pedir também que você dê uma olhada no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja, e se inscreva, né? Não apenas assista aos vídeos, tem lá os vídeos dos últimos sermões, né? Desde o começo dessa crise, das aulas também, as últimas aulas do livro do Paul Tripp, a aula da semana passada da Páscoa, e essa daqui também, daqui a pouco a gente edita e coloca lá, né? O Lucas Santiago está me ajudando bastante nisso. Mas eu preciso que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, porque a gente chegando em 100 inscritos, estamos com 58, a gente chegando em 100 inscritos, a gente consegue algumas facilidades lá no YouTube, né? Ainda não dá para fazer live direto lá no celular, né? Precisa de 1000 inscritos, aí já é bastante, mas tem algumas facilidades que a gente consegue se tivermos 100 inscritos lá. Eu peço que vocês nos ajudem com isso. E também lembrar aos irmãos que os grupos familiares têm encontrado meios aí de alguma maneira usar também as ferramentas online aí para se encontrarem, né? Para não se encontrarem, mas pelo menos se falarem, orarem uns com os outros, compartilharem algumas coisas. Então, se você participava de um grupo familiar, você já deve estar inteirado, mas se você não participava, se informe sobre isso, né? Use lá o WhatsApp da igreja, procure um grupo lá, se insira na vida da igreja, porque Deus nos abençoa demais através desses meios. Né? E por fim, o último aviso, às 18h30 estaremos novamente aqui no Facebook, transmitindo a mensagem do Senhor, o louvor ao Senhor, para as casas dos irmãos, diretamente lá da igreja. Então, também não perca esses momentos que Deus tem separado para nós, tá bom? Que Deus os abençoe muito. Façam esse dia aí ser um dia do Senhor, né? Por mais que nós estejamos com essas limitações aí em relação a nos encontrarmos. Por mais que nós estejamos com essas limitações todas, não deixem de usar essas ferramentas aí para a nossa edificação, e não deixem também de separar um tempo aí para orarem em família, né, lerem a Bíblia em família e assim fazerem um culto no lar. Bom,
Que Deus abençoe. Até mais à noite e até as outras oportunidades que Deus nos der para a nossa edificação.